Olá Webmasters, tudo bem? Você sabia que quando você compra um plano VPS da Hostinger, você ganha acesso 24 horas à ferramenta de inteligência artificial IA Assistente? Nesse vídeo a gente vai te mostrar o passo a passo de como usar esse recurso, então vamos direto ao assunto. Para gerenciar um VPS, a gente precisa executar tarefas de administração, manutenção e otimização do servidor. Às vezes pode ser difícil cuidar dos aspectos técnicos, como o sistema operacional e as configurações de segurança, especialmente para quem é iniciante. Pensando nisso, a Hostinger criou uma ferramenta de inteligência artificial, a IA Assistente, que está inclusa em todos os planos de hospedagem VPS e foi feita justamente para simplificar o gerenciamento do servidor. Ele funciona tanto para usuários iniciantes quanto para os avançados. Antes de a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre VPS e desenvolvimento de sites. Voltando ao assunto, para acessar a ferramenta, faça login no seu hPanel, acesse o painel do VPS e encontre esse menu aqui chamado IA Assistente. Você vai ser enviado para uma página de chat onde você pode fazer perguntas e dar ordens para a inteligência artificial. Ela tem o poder de dar sugestões, instruções ou comandos do Linux que vão ajudar você a configurar o seu servidor. Esse botão terminal do navegador permite que você se conecte instantaneamente ao seu VPS e execute o comando sem precisar sair do seu navegador. Ele é muito útil, especialmente quando a gente usa a IA Assistente para gerar comandos. Agora a gente vai te mostrar algumas formas de usar essa ferramenta ao seu favor. Começando pela escolha do sistema operacional mais adequado para o seu servidor. Você pode usar a inteligência artificial para encontrar mais informações sobre os sistemas operacionais. Por exemplo, é só perguntar qual é a melhor distribuição do Linux ou pedir para que a IA liste todas as opções de sistema operacional para VPS. É só fazer a pergunta aqui e a ferramenta vai resumir as principais vantagens de cada sistema operacional. E aí, com essas informações, continue sua conversa com a IA. Fale quais são as suas necessidades e pergunte a ela qual sistema operacional é melhor com base nessas necessidades. A IA Assistente vai recomendar distribuições Linux com base nas suas especificações. Dá uma olhada, por exemplo, nesses exemplos de prompt que você pode utilizar. Com esses prompts, a ferramenta vai te dar uma resposta em poucos segundos. Depois de decidir sobre um sistema operacional para usar no seu servidor, instale no hPanel seguindo as etapas solicitadas na tela. Faça a configuração inicial navegando até o menu SO e painel, que fica na aba lateral da seção VPS do hPanel. Essas foram as dicas para escolher o seu sistema operacional com a ajuda da inteligência artificial. E ela não deixa de ser útil depois disso, viu? Na manutenção do VPS, alguns problemas podem surgir. A nossa IA Assistente também pode te ajudar com isso. Antes de tudo, é importante saber que a IA Assistente não pode escanear o seu VPS para detectar erros. O que ela pode fazer é fornecer informações detalhadas sobre o seu sistema e dar ótimas dicas de como solucionar problemas. Você pode usar a ferramenta para evitar problemas futuros, pedindo para que ela liste problemas comuns que VPS costumam apresentar. Você pode fazer uma pergunta mais geral ou perguntar sobre uma categoria de problemas específica, como problemas de rede ou problemas de desempenho. Por exemplo, se você quiser evitar erros de conectividade no VPS, você pode usar essa pergunta que está aparecendo aí na tela. Caso a resposta gerada não seja clara o suficiente para você, faça uma segunda pergunta solicitando a IA que explique um pouco mais. Por exemplo, você pode falar um pouco mais sobre essa configuração incorreta da rede? Se você não quiser informações sobre um problema específico e preferir informações gerais, você pode pedir para que a IA liste problemas típicos de um VPS Linux, ou simplesmente pergunte como evitar erros no VPS. Isso é o que você pode fazer para evitar problemas, mas e se o erro já tiver ocorrido? A ferramenta de inteligência artificial também pode te ajudar a solucionar um erro específico no VPS. É só descrever as mensagens de erro que você recebeu e os sintomas que acontecem no servidor. A IA vai listar soluções para corrigir o problema. A inteligência artificial agiliza muito esse processo de correção de problemas, porque ela consegue gerar em segundos várias correções possíveis. E se o seu VPS estiver mostrando alguma mensagem de erro, inclua essa mensagem na pergunta que você vai enviar para a IA Assistente. Se você não recebeu uma mensagem de erro, mas o VPS não está funcionando direito, descreva os sintomas e bugs claramente. Como esse exemplo aqui. Como você pode ver, a ferramenta de IA vai te dar dicas bem claras para solucionar os problemas. Além desses casos, a ferramenta de IA também é útil para analisar dados de registros para oferecer insights sobre os erros. Use esse estilo de pergunta para gerar os melhores resultados. Por exemplo,
Encontrei um erro no meu VPS e o log do Apache tem essas novas entradas. Explique e forneça soluções claras. Não se esqueça de colocar os registros em questão na pergunta que você vai fazer para a IA, porque a ferramenta não tem acesso aos arquivos do seu sistema. Quando você copia e cola os registros na pergunta, a IA consegue explicar o significado das mensagens de erro e mostrar os arquivos. Vale lembrar que muitas vezes você não vai receber a resposta completa enviando apenas uma única pergunta para a IA. Talvez você precise enviar várias perguntas para gerar a informação que você deseja. Então, peça mais detalhes e informações sempre que você precisar, como se você estivesse conversando com um amigo ou administrador do sistema. E além de encontrar soluções para problemas, a nossa IA também pode te ajudar a implantar aplicativos e serviços. A implantação de aplicativos no VPS pode ser bem complicada por causa dos diferentes frameworks, pilhas e dependências. A nossa ferramenta simplifica o processo resumindo as etapas e fornecendo os comandos que você vai precisar para fazer a implantação. Por exemplo, peça para a IA explicar as etapas para configurar um ambiente de hospedagem no seu VPS, incluindo a instalação de pilhas ou containers. Essas são algumas perguntas que você pode fazer para a inteligência artificial. E quando você enviar a pergunta, a IA assistente vai responder, explicando as etapas e listando os comandos para instalar os aplicativos necessários, incluindo as dependências. Ela também pode gerar um código boilerplate para você. E não para por aí, porque você também pode pedir para a ferramenta um guia passo a passo para automatizar a implantação. Isso melhora a eficiência do gerenciamento do VPS, já que você vai poder configurar as alterações remotamente. Faça perguntas gerais se você não tiver certeza de como automatizar a implantação ou quais ferramentas usar. Dá uma olhada nesses exemplos aqui. Se você já conhecer as ferramentas de automação VPS e pipeline, inclua elas na pergunta que você vai fazer para a IA assistente, como nesse exemplo. Explique as etapas para ativar a implantação automática de um aplicativo Laravel em um VPS RHEL usando Docker, Kubernetes e Jenkins. Depois da implantação, use a ajuda da IA assistente para fazer a escalabilidade dos aplicativos hospedados. Para receber um guia generalista sobre a escalabilidade de aplicativos, você pode fazer esse tipo de pergunta para a IA. Se você precisar de informações mais específicas, é só escrever uma pergunta menos generalista. Por exemplo, você pode pedir para a IA para fornecer as etapas e comandos para configurar um balanceador de carga para fazer a escalabilidade de aplicativos Ruby on Rails em um VPS CentOS. E a IA vai responder com passo a passo. Além de configurar o servidor, a nossa IA assistente ajuda com várias tarefas de front-end, como gerenciamento de conteúdo do seu site, criação de páginas e geração de ideias de postagens. Vamos dar uma olhada sobre como a IA pode gerar templates para páginas e sites. É só descrever como você deseja que a sua página seja, quais elementos incluir e onde eles devem ficar posicionados no template. Você também pode usar a IA para gerar um sitemap. É só descrever o layout do seu site. Dá uma olhada nesses exemplos. Você pode copiar a resposta da IA assistente e colá-la no código do seu site. Fora isso, você pode pedir para a IA instalar e configurar um sistema de gerenciamento de conteúdo. Você só precisa informar o CMS desejado e o sistema operacional que você usa. Dá uma olhada nesses exemplos de perguntas. E além disso, você pode pedir para que a IA liste o passo a passo de como gerenciar o seu conteúdo. Por exemplo, faça essa pergunta para a IA para receber as instruções passo a passo. Explique como ativar campos personalizados no WordPress Gutenberg para adicionar novos metadados a uma postagem e fale como isso ajuda os visitantes. A IA também é útil para criar sites e textos. Dá uma olhada como a IA pode te dar dicas valiosas sobre criação de páginas. Ou você também pode usar a IA para gerar textos para o seu site. Depois de criar o seu site, configurá-lo, criar conteúdo e solucionar os erros, você também pode usar essa ferramenta para te ajudar a encontrar a melhor maneira de proteger o seu site. A IA pode te ajudar a endurecer a segurança do seu VPS, te mostrando como configurar o sistema da melhor forma possível e até encontrar camadas extras de proteção. A IA assistente pode gerar regras de firewall específicas para suas necessidades. Para configurar o Uncomplicated Firewall, UFW, ou IP Tables, peça para a ferramenta para gerar os comandos dessa forma. Por exemplo, eu vou fazer a primeira pergunta para a IA. Crie comandos para o UFW para mudar a porta SSH padrão no Ubuntu. E ela vai me dar uma resposta completa. Você também pode gerenciar usuários com níveis de acesso específicos com a ajuda da IA. Isso melhora a segurança do VPS, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar as configurações do sistema. Peça para a IA gerar um comando de gerenciamento de usuários e permissões dessa forma.
explica as etapas para criar e adicionar um usuário a um grupo com permissão total. Além disso, diga para a ferramenta para escrever o código de configuração para o arquivo sudoer para permitir sudo apenas para o usuário root. A ferramenta vai responder com passo a passo e um snippet que você pode copiar e colar diretamente no arquivo sudoers. Além da configuração do sistema, a IA também pode te ajudar a identificar medidas de segurança adicionais. Faça essas perguntas para a ferramenta e quando ela gerar a lista de ferramentas de segurança, continue a conversa com mais uma pergunta. Peça que ela explique como aplicar essas ferramentas na prática. Dessa forma, por exemplo, e a IA vai gerar um guia descomplicado que vai te ajudar a proteger o seu site. Gerenciar um VPS pode ser difícil para quem não está acostumado com interfaces de linhas de comando. Então, use a IA para gerar comandos ou scripts, assim você só precisa copiar e colar os comandos no terminal. Você pode gerar uma lista de comandos úteis para usar no futuro também. Com a inteligência artificial, você não precisa mais memorizar comandos, é só pedir para ela gerar comandos para tarefas específicas, sempre que você precisar. Descreva as ações que você deseja executar e a IA assistente vai gerar o comando adequado. Dá uma olhada nesse exemplo. Se você precisar de mais informações sobre os comandos, peça para a IA assistente para gerar um manual listando vários comandos úteis. E se você precisar de mais informações, peça para a IA explicar o comando para você. A ferramenta vai transformar o comando em uma sintaxe e vai te explicar cada parâmetro. Fora isso, a nossa ferramenta IA Assistente vai te ajudar a conferir se existem erros de digitação nos seus comandos. Use essas perguntas, por exemplo. Se o comando fornecido estiver incorreto, a IA Assistente pode gerar a versão correta ou mostrar o que está errado. Para comandos perigosos, ela avisa sobre possíveis danos ao servidor. Além disso, tenha cuidado ao usar comandos que exigem acesso sudo, porque eles podem alterar vários aspectos do seu sistema. Sempre verifique os comandos gerados pela IA antes de executá-los. A ferramenta IA Assistente pode gerar uma estratégia de gerenciamento de recursos para otimizar o desempenho do seu aplicativo ou site. Você também pode utilizá-la para desenvolver scripts de otimização e guias para configurar tarefas de monitoramento. Mas atenção, a ferramenta de IA não pode monitorar diretamente o desempenho do VPS, nem detectar o que há de errado com o seu servidor. Em vez disso, você pode pedir para que ela desenvolva planos de otimização de servidor e de recursos. Para isso, você pode fazer essas perguntas para a IA, por exemplo, e a ferramenta vai te responder com informações para otimizar o servidor. Controlar o uso do servidor também é importante para garantir um desempenho consistente e ideal. Se você não tiver certeza de como fazer isso, peça para a IA Assistente para listar ferramentas para monitorar o desempenho de um site ou aplicativo hospedado no VPS. Para configurar com eficiência as ferramentas de monitoramento de recursos do VPS, peça a IA Assistente para gerar as etapas e os comandos dessa forma. Você também pode automatizar o VPS com a IA. Peça para a ferramenta para gerar scripts ou cron jobs para agendar várias tarefas de otimização como limpeza de disco e liberação de cache. Você pode usar perguntas como essas, por exemplo, e a ferramenta de IA vai gerar instruções que você pode seguir facilmente para definir a automação. O backup e a restauração são fundamentais no gerenciamento do VPS para garantir a segurança dos dados. A IA simplifica essas tarefas fornecendo procedimentos, sugestões e scripts de automação. A Hostinger fornece backup automático semanal para todos os planos VPS. Você pode encontrar os arquivos acessando o menu Snapshots e Backups do painel do VPS. No entanto, caso você precise executar tarefas de backup e restauração externas, a IA Assistente é útil para gerar os comandos necessários. Você pode usar uma pergunta mais geral ou especificar o método de backup, como nesses exemplos aqui. Mas atenção, existem backups de VPS com tipos, locais e horários diferentes. Por isso, você pode pedir para a IA para planejar estratégias de backup e restauração. Dá uma olhada como identificar a melhor estratégia para suas necessidades. Você pode utilizar esse tipo de prompt, por exemplo. Por fim, a IA Assistente ajuda a descompactar o backup automático do sistema, o que é uma ótima prática para garantir a segurança e redundância dos dados. Ele também funciona para evitar a perda de arquivos durante incidentes como ataques cibernéticos. Você pode usar uma pergunta mais geral ou especificar para a ferramenta os métodos de backup, por exemplo, com esses prompts. A ferramenta vai gerar o passo a passo para você. E esse foi o nosso vídeo de hoje, Webmasters. Caso você queira copiar e colar os prompts que a gente mostrou nesse vídeo, você pode encontrar todos eles listados no artigo do blog de tutoriais da Hostinger que está aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal da Hostinger Brasil para não perder nenhum vídeo sobre VPS igual a esse aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!